esse Cristo que é oferecido de graça, pela graça, por causa do amor de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. E quem nasceu de novo, quem se encontrou com Cristo, quem teve um encontro verdadeiro com Ele, realmente tem agora no seu coração a presença do Deus onipotente, a ligação plena, completa com o Deus onipotente. E aí a pergunta que nós fizemos aqui no domingo passado era essa: se nós realmente sabemos o que esse encontro significa, porque a religião cristã, sem o novo nascimento, sem a conversão genuína, sem o encontro transcendente entre o homem e o Criador, é uma mera religião, frágil, fraca, simples e muito fraca até diante de outras religiões que oferecem mais coisas, né? Oferecem experiências sobrenaturais, oferecem a evolução do espírito humano, oferecem a possibilidade de uma reencarnação, de um desenvolvimento diferente, oferecem outras perspectivas. E o cristianismo, ele só oferece Cristo. E esse Cristo, se ele for apenas histórico, se ele for apenas filosófico, ou for apenas resultado de uma jornada religiosa, porque vem do seu pai, vem do seu avô, vem do seu bisavô, do seu tataravô, e vem da igreja que você frequenta, então ele fica muito fragilizado. O fato do cristão saber que nasceu de novo, e o fato do cristão saber que o Deus eterno vive no seu coração, é isso que dá a ele a condição de olhar para frente, para a vida eterna, para o porvir, ter expectativa, faz ele perseverar, ele passa a ter um outro olhar para o sofrimento, um outro olhar para as dificuldades, um outro olhar para a sua realidade, ele deixa de criar grandes expectativas por essa vida, cria expectativas mais para a vida eterna. E a impressão que nós temos, quase sempre, é que a maioria dos cristãos são frequentadores de igreja e praticantes da religião, mas ainda não entenderam o que significa encontrar-se com Cristo verdadeiramente. E aí, obviamente, não dá para ensinar isso tecnicamente, porque na verdade, só quem se encontrou com Cristo de fato sabe o que significa essa experiência do novo nascimento. Quando o Espírito Santo entra no coração e transforma o homem interior e dá ao ser humano uma outra identidade, uma outra postura, uma outra condição, e então o Deus eterno vive no seu coração. Quando o Deus eterno entra no coração do homem, ele se desprende dessa realidade. Ele não está mais arraigado neste mundo, mas passa a estar arraigado no amor de Deus. Sua perspectiva passa a ser mais voltada para o futuro, para aquilo que Deus prometeu que virá daqui para frente. Então ele tem um olhar de mais esperança e um olhar menos focado nas questões dessa realidade. Então Cristo é a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus transcendente. Esse é o ponto número 1. Paulo está fazendo o que quando escreve? Está descolando a fé cristã dessa religiosidade grega, romana, filosófica, presa a esta terra. Que é exatamente o caminho que as igrejas têm feito nos últimos anos. Trazer de volta a fé transcendente para esta terra. Vai vinculando a fé à saúde, ao dinheiro, à prosperidade, ao equilíbrio, à felicidade, às relações, à própria instituição. E isso tudo, obviamente, vai passar. E a vida eterna permanecerá para aqueles que creem. Então precisamos ter essa noção, essa compreensão. Depois ele continua. Ele é o primogênito de toda a criação. Isso faz de Jesus o quê? Um ser superior. Ele não é o primogênito no sentido de que ele é igual a nós. E só é um pouco mais sublime, né? Ou tem alguns privilégios. Não, ele é o primogênito porque ele é o primeiro no sentido de ser a fonte, de ser a origem, de ser o lugar onde saem todas as coisas. Então, da mesma forma que ao escrever a epístola no início, o apóstolo Paulo está desconectando a fé cristã dessa religiosidade grega, romana, pueril, né, efêmera do nosso tempo, agora ele também está desconectando a imagem de Jesus
dessa coisa humanizada, desse Jesus pequeno, menor, e dando a Jesus o papel, a posição que pertence a ele. Ele é o início, ele é a origem. Observem que no texto, Paulo está dizendo e mostrando para a gente, né, o autor da epístola, está nos ensinando sobre a relação que existe entre Cristo e o Criador, entre Cristo e o cosmos, e entre Cristo e a comunidade dos cristãos. Entre Cristo e o Criador, igualdade, porque ele é a imagem perfeita do Deus invisível, unigênito. Entre Cristo e o cosmos, ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é a fonte de tudo que existe. E também é o objetivo, o propósito. Da mesma forma que ele é a origem de todo o universo foi criado dele e para ele, para glorificá-lo. E ao mesmo tempo que ele é a origem e é o propósito, ele também é aquilo que dá sustentação, ele é a providência de todas as coisas. E é legal, e falamos bastante sobre isso semana passada, da última vez, é legal também ver que Paulo não parte por uma narrativa ofensiva, né, de agressão, de desconstrução, para dizer que tudo é ruim, tudo é péssimo, tudo é demoníaco, tudo tem que ser destruído. Não, o que Paulo está dizendo é o seguinte: seja lá o que exista no cosmos, acima, embaixo, as coisas que nós vemos, as coisas que não vemos, as que tocamos, as que não tocamos, seja lá o que for, tudo que existe, existe para a glória de Deus. Amém. Tudo. Então Paulo pega toda a ideia do universo, do cosmos, e converge para Cristo. Isso é muito importante, irmãos, porque nós ficamos o tempo todo sofrendo influência da religião e das culturas ao nosso redor. Falamos também isso da última vez, né? Como é que nós lidamos com as culturas. E a tendência cultural humanizada, não bíblica, é sempre esvaziar Cristo, ou polarizar as coisas, né? Aquele dualismo, né? De um lado é a luz, do outro lado é as trevas, de um lado é Deus, do outro lado é Satanás, de um lado é o bem, do outro lado é o mal, a luta do bem contra o mal. E a Bíblia está mostrando para a gente que não existe luta do bem contra o mal, porque só existe o quê? A criação e o Criador acima da criação, o tempo todo. Não existe essa luta do bem contra o mal, das trevas contra a luz, dos demônios querendo dominar as coisas. Isso é coisa de filme. Você está vendo muito Constantine, está vendo muito O Senhor dos Anéis, está vendo muito Tim LaHaye. Essas coisas estão te confundindo. O que a Bíblia vai dizer é o seguinte: seja lá o que for que exista, aconteça o que acontecer, seja qual poder exista, tudo o que existe está debaixo da autoridade de Cristo, a origem, o propósito e a sustentação de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Colossenses 1:16. Então, com isso, o que o escritor faz? Ele esvazia essa ânsia, essa fome, esse desejo, essa sede que as pessoas têm de coisas ocultas, sobrenaturais. Como se isso colocasse cereja no bolo da nossa fé. Nós estamos aqui nessa reunião, reunidos aqui, de repente eu paro aqui e digo: irmãos, quando o Davi começou a cantar, os que confiam no Senhor, eu vi um anjo entrando ali por aquela porta, quase que ele quebrou a porta, que ele não sabia, que estava sem mola na porta de vidro, mas ele entrou, e eu vi que na sua mão tinha uma bandeja, e dessa bandeja saiu um fio, e ele vinha arrastando o fio, vinha passando por cima da cabeça dos irmãos, e aí os irmãos ficam felizes, como se esses sinais invisíveis, porque ninguém viu nada, tá certo? Mas como se esses sinais invisíveis, eles coroassem a nossa fé. Olha como Deus nos ama, olha como Ele nos abençoa. Ele mandou os seus anjos. Ele mandou os seus anjos. Quando nós cantávamos aqui, anjos voavam. Se os anjos voarem aqui nessa igrejinha, vai ficar difícil, né? Imagina, aquele eles vão começar a bater no teto, nas paredes, vai ficar difícil. É pequeno aqui, né? Mas há uma necessidade do sobrenatural, né? Da experiência sobrenatural, misteriosa, dos poderes misteriosos, para que a fé seja coroada. E aí o que o texto vai dizer? Que não há essa necessidade, porque o que há de mais poderoso no universo está em nós, que é Cristo Jesus. Ele vai fechar isso muito bem e vai amarrar as coisas. E diz mais,
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, nada do que existe, existe se ele não tivesse criado, e ele dá sustentação. Essa passagem, inclusive, é parecidíssima com o capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio, nele foram criadas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É o mesmo conceito, mostrando que ele tem a providência, ele tem a sustentação, o poder de sustentar todas as coisas nas suas mãos. E só isso deveria ser motivo de alegria para nós. Porque, na verdade, não está em xeque, né, se nós estamos no momento bom ou no momento ruim. O que nós cremos é que seja como for, Deus sustenta a nossa vida com a sua poderosa mão. Eu me lembro até de uma frase do... Deixa eu ver se eu acho essa frase aqui. Acho que eu não vou achar agora não. Que o cara fala assim... O que é, né? Vou parafrasear a frase. O que é... ele fala o seguinte: se eu estiver mergulhado, se eu estiver naufragando num mar extremamente profundo, o que é o mar profundo senão a concha da palma da mão do meu Deus? Ele troca tudo, né? Aponta tudo, coloca tudo sob o controle, sobre a força do Senhor. Então, o que o texto está fazendo? Ele está recolocando as coisas no seu lugar, recolocando as coisas no seu devido lugar. Com o passar dos anos, o que a gente vê o tempo todo? Quanto mais distantes da Bíblia nós estamos, quanto mais distantes da Escritura nós estamos, quanto menos conhecimento da Palavra de Deus nós temos, mais a gente vai se prendendo a coisas que não são verdadeiras. Então eu me lembro, né, dos anos 80, final dos anos 80, anos 90, daquela onda, né, que surgiu nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, dos discos que andavam para trás. Vocês lembram dos discos que andavam para trás? O camarada pegava o disco de vinil é só para quem tem que tomar a 5ª dose da vacina, né, irmão? Pegava o disco de vinil, levava uma vitrola, um toca-disco, para a reunião, rodava o disco ao contrário, para dizer que havia no disco uma mensagem subliminar. E sempre aparecia alguém falando alguma coisa, né? Pegava a Xuxa, aquele camarada lá do... Engenheiro da Havaí. Engenheiro da Havaí foi depois, mas os Raul Seixas, né? Beatles, pegar esses caras mais famosos, né? E tá vendo? Quando você ouve esses discos, enquanto você ouve uma música, por trás da música tem uma mensagem que está entrando na sua mente, que está entrando na sua casa. Então, começou-se a disseminar. Então as pessoas tinham medo dos discos, tinham medo das mensagens, que geralmente a gente não entendia nada, né? O cara botava a música e ficava... Satanás entrou na sua casa. O cara dava uma tradução lá, mas a gente não entendia nada do que estava tocando, mas era uma coisa esquisita. Aí tinha aquela coisa das músicas, depois passou-se a se falar das imagens, das ilustrações, das fotos. Cuidado com os quadros, cuidado com as canecas, cuidado com as camisas que você compra, as roupas, as estampas. Olha, o inimigo está entrando na sua casa. Falava-se da televisão, cuidado com o que você assiste. Aí o camarada pegava o microfone. Eu me lembro de um cara que eu vi uma vez, ele falou, estava em casa sentado, vendo o filme lá, Nosferatu. Aí vendo, daqui a pouco o demônio saiu de dentro da televisão, entrou na minha casa. E aí cria-se, dentro da comunidade, da igreja, no meio dos cristãos, a ideia de que nós estamos o tempo todo, né, ameaçados por uma sombra, por uma nuvem negra que pode entrar na nossa casa, na nossa vida, pelos talheres, pelos copos, pelas roupas, pela música, pelo rádio, pela televisão. Então a gente vive com medo, a gente nunca está seguro. Cuidado, não fala isso, não entra ali, não toca essa música, não canta isso, não canta aquilo, não faça aquilo outro. Mas o que Paulo está dizendo? Aconteça o que acontecer, irmãos, quem está em Cristo está naquele que é o sustentador de todo o universo. Ele é maior do que tudo, ele é mais poderoso do que tudo. O discurso ele vai se deslocando da Bíblia, vai se deslocando, daqui a pouco parece até que o nosso Deus está precisando de ajuda, de tão frágil que ele é. A nossa fé é de tão frágil que ela é, de tão exposta que a nossa vida está. Porque as coisas vão entrando e a gente vai ficando com medo. E aí é por isso, por causa desse medo, por causa dessa fraqueza de fé, por causa desse desconhecimento, é que a gente começa a procurar igrejas fortes, pastores fortes, homens e mulheres de oração que sejam fortes,
rezas fortes, programas fortes, retiros fortes, pactos fortes, para nos proteger desse mal. Mas quem está em Cristo, irmãos, não precisa de nada. É isso que Paulo está dizendo. Porque já se encontrou com aquele que é a origem, com aquele que é o propósito, com aquele que sustenta todas as coisas. Sempre. É o que ele está dizendo. Foi o que José disse para Faraó, foi o que Daniel disse para Nabucodonosor, foi o que Jesus disse para Pilatos, e é o que a Bíblia está nos dizendo. Nada acontece no universo sem que o Senhor dê o comando, sem que o Senhor dê o controle. Em seguida, no versículo 18, o texto vai dizer: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Isso também é bem legal. Porque além de dizer para nós que Jesus é o início, que Jesus é o fim, que ele sustenta, que ele é o propósito, que ele tem o poder, que ele é o Senhor de tudo, que nada é maior do que ele. Jesus está dizendo o seguinte: além disso, tudo, ele tem o comando. Vocês não têm autonomia. Ele é a cabeça. Vocês não têm autonomia. Não é a gente que se reúne e decide que Cristo vai estar entre nós. Entende? É isso que ele está dizendo. Não é uma decisão humana de construir templos, levantar paredes e dizer agora Cristo mora aqui. Parece até, como nós já vimos aqui, Davi falando do templo. Eu vou separar esse terreno aqui do lado da minha casa, vou levantar uma tenda e Deus vai morar aqui. Como se o homem, desse a Deus o caminho. Deus está nesse lugar, irmãos. Deus está aqui, nós nos reunimos, esta casa é a casa de Deus, a gente vai construindo coisas e vai colocando Deus nela. É o contrário, irmão, se nós estamos aqui, é porque Ele nos alcançou. Se nós nos reunimos aqui, é porque Ele nos reuniu. Se nós lemos a palavra, é porque Ele iluminou o nosso coração. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Como Jesus declarou, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Ele é o cabeça. Ele é que tem o controle, o domínio, o Senhor. A igreja não é uma cooperativa onde a gente decide que divindade nós vamos adorar. Então, ao mesmo tempo que o texto bíblico desmonta, esvazia a autoridade maligna, a autoridade cultural, a autoridade do mundo, ele também esvazia a autoridade religiosa. Os pastores que andam com seus carros blindados, com os seus ternos caríssimos, cercados de segurança, pegam os seus microfones dourados e falam como se falassem em nome de Deus. Esses homens não são nada, irmãos, são apenas servos de Deus, se é que eles nasceram de novo. Porque os líderes das comunidades são apenas homens e mulheres comuns. Porque a igreja de Cristo, comprada na cruz com o sangue de Jesus, essa igreja tem dono, e o dono é Jesus. Amém, irmãos? Ele é o único Senhor. Não há outro Senhor, não há outro comandante, não há outra liderança, não há outro a quem seguir. A Bíblia diz que ele é o sumo pastor, é o único pastor, o grande líder. Ele é que conduz a sua comunidade. E ao mesmo tempo que Paulo repreende aqui, ele exorta, ele nos admoesta, ele nos chama a nossa atenção para não dar ao mundo, às trevas ou a qualquer outro tipo de poder uma sublimidade maior do que merece. Ele também fala que a gente não deve também dar a homens, a nós mesmos, a lideranças, um espaço maior do que eles merecem, porque Cristo é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o dono, é aquele que comanda todas as coisas. Então, não tem autonomia, não tem não há uma relação caótica no universo, cada um fazendo o que quer, cada um batendo cabeça. Não, irmãos, esse universo, de acordo com o que a Bíblia diz para nós, e nós que somos cristãos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, sublime, cremos que a palavra de Deus está firmada nos céus, cremos que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Esta palavra afirma que antes que tudo existisse e depois que tudo acabar, Cristo é o centro de todas as coisas. Amém. Ele tem o comando, Ele tem o controle. E o restante, irmãos, as ansiedades que nos cercam, as dúvidas que enchem o nosso coração, as dificuldades que temos em lidar com as questões da vida, isso só tem a ver com a gente, não tem a ver com Deus. É só com a gente mesmo. É só com as nossas questões pessoais, individuais, é só a nossa fragilidade. O texto bíblico ele vai se levantando para
diminuir essa fragilidade. Então, porque a gente vai para casa e diz, nossa, minha vida está difícil, caramba, Senhor, onde estás? Por que me abandonas? Isso não é verdade, é só na nossa cabeça. Na verdade, Deus está sustentando a nossa vida com a sua própria mão. Amém. O restante é só da nossa cabeça mesmo. Então eu não posso ter esses pensamentos? Claro que pode, é legítimo. A Bíblia vai nos mostrar os salmos, os líderes, os servos, que ficam em dúvida mesmo. Eles têm medo, eles questionam, eles perguntam, eles não entendem, eles reclamam, eles se queixam. É do homem fazer isso, é do ser humano. Então não tem nenhum problema entre nós sentir dor, sentir dificuldade, sentir medo. Mas se eu nasci de novo, se você nasceu de novo, se Deus entrou dentro de nós, se o Espírito de Deus encheu o nosso coração, todo esse medo em algum momento ele é tranquilizado, porque a palavra de Deus ela vem e ela é luz, e ela nos faz lembrar quem nós somos, onde estamos e o que Cristo fez por nós. Então isso nos equaliza, nos equilibra, nos coloca numa posição em algum momento da jornada. Por isso que a palavra de Deus ela é importante. Outro aspecto muito precioso desse momento em que ele fala que Cristo é o cabeça da igreja, outro aspecto que nós devemos considerar ao ler esse texto é o fato de que comunhão não tem a ver com amizade, irmãos. Entende? A nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão entre os irmãos não tem a ver com amizade. Nós temos comunhão porque somos amigos. Eu comprei um tênis e te emprestei, você me chamou para comer na sua casa, e nós nos amamos, nos abraçamos. Isso tem a ver com comunhão. A comunhão bíblica, cristã, do Novo Testamento, o que nos torna pessoas que são partes de algo em comum, o que nos une é Cristo. E não sermos amigos, ou sermos iguais, porque a religião também tem disso. Ou ela leva para o lado da amizade, somos todos amigos, aqui nos amamos, uma grande família. Isso não é verdade, quase sempre, para não dizer sempre, senão seria leviano, mas quase sempre é um grande teatro, não é verdade. Ou leva para o lado da família, da amizade, tá todo mundo junto, grudado, ou leva para outro lado, que é o lado da fé. Temos comunhão porque estamos aqui, porque frequentamos esta igreja, porque Cristo nos trouxe para cá, quando na verdade a comunhão não passa por ela, passa por Ele. Se Cristo me encontrou ela, encontrou você, encontrou ele, então nós temos comunhão em Cristo, ou seja, estamos unidos por causa de Cristo. Estamos unidos porque Cristo nos encontrou, nos salvou, nos redimiu e nos fez parte de uma mesma família, mas não é esta família institucional, religiosa, é a família de Deus através dos séculos, aqueles que Ele adotou como filhos, por causa do poder da sua graça e da sua imensa glória. E essa falta de entendimento da comunhão também diminui a riqueza de Cristo, porque parece que a gente precisa se dar bem, irmãos. Então quando a gente se dá bem aqui, todo mundo concorda, todo mundo sorri, tem comunhão. Aí não pode discordar, não tem comunhão. Discordou, não tem mais comunhão. Discordou, pensou diferente, brigou, não tem comunhão. Um é Flamengo, outro é Fluminense, outro é Vasco, acabou a comunhão. Não tem como. E aí o que as comunidades tentam fazer? Tentam nos pasteurizar. Tentam nos enquadrar, encaixotar. Vai ficando todo mundo igual, falando igual, se vestindo igual, agindo igual, pensando igual, porque como se isso expressasse a nossa comunhão. A nossa comunhão é Cristo. E é isso que a Bíblia nos mostra em Apocalipse. Quando o apóstolo João, ao escrever o texto, fala que viu a multidão dos redimidos, homens de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, no tempo e no espaço, vivendo em comunhão. O que nos une é Cristo. O que nos une não é a doutrina, nem o costume, a maneira como nos vestimos, o fato de você ser batista, congregacional, assembleano, comunidade. Não é isso que nos une. O que nos une é Cristo. Porque, na verdade, se nós olhamos uns para os outros e não nos vemos em comunhão, porque somos de igrejas diferentes, de confissões de fé diferentes, então, de fato, nós nem conhecemos a Cristo. Nem sabemos quem Ele é. Porque o que nos une é o Senhor. Ele é aquele que une a igreja em torno de si mesmo.
E o erro grande que nós cometemos é transformar a comunhão, que é uma coisa gloriosa, cósmica, eterna, em coisas menores, como roupas, como palavras, como costumes, como doutrinas, para dizer que a gente tem comunhão uns com os outros. A comunhão que se dá, que se tem, que a Bíblia propõe, não tem nada a ver com essa relação humana, tem a ver com essas coisas que Deus fez dentro de nós. O fato de Cristo entrar em nós. Olha só como o texto é bacana. Cristo chama tudo para ele. A origem de tudo, o propósito de tudo, a sustentação de tudo, o comando da igreja, a comunhão da igreja, é tudo de Jesus. Isso me lembrou agora, uma vez eu tive num evento, há muitos anos atrás, num evento, que a proposta do evento era reunir todas as denominações, né, de todas as igrejas da América Latina, né, para tentar criar um caminho, né, que nós pudéssemos trabalhar juntos pela missão, pelo evangelismo. Aí nos reunimos. Eu me lembro de um camarada falando, pegou o microfone: o que está vendo com a igreja? O que está vendo com as igrejas? As igrejas estão dilaceradas, o evangelho está destruído. E ele começou a falar, como se a igreja de Cristo fosse representada por placas, irmãos, ou por templos, ou por lideranças. Mas o que Paulo está nos dizendo, o que o texto está nos dizendo, é que os templos vão cair, as placas vão quebrar, as lideranças vão desaparecer e Cristo permanecerá para sempre. É isso que o texto está nos mostrando. Então, um discurso vazio, ensandecido, desesperado. E Cristo, então, vai nos reordenando. Muito bem. Como podemos nos relacionar com esse Deus tão grandioso? Como é possível? Como essa comunhão é possível com esse Deus que é sublime, que é a origem, que é propósito, que é sustento, que é a cabeça, que é a comunhão? Como nós podemos nos relacionar com esse ser tão gigantesco? Se está tão além de nós, como que nós podemos? Essa que é a pergunta importante da Escritura, para a gente não dar para as pessoas, para que a gente não dê para as pessoas respostas surreais, loucas, emocionais. Quais são as respostas que a Bíblia nos dá? Então você que está aqui, você que está lendo, você que está assistindo, você pode perguntar: como é que eu, do jeito que eu sou pecador, igual a música que a gente estava cantando antes aqui, né, Davi, do Marcos Góes, né, o mais miserável dos homens que sou. Como é que eu posso me relacionar com essa divindade sublime? Como? Quando o camarada não nasceu de novo e não conhece a Bíblia, ele segue alguns caminhos. Ele segue o caminho místico, que a relação com Deus fica uma coisa mística, espiritualizada, interior. Ou então ele segue o caminho totalmente materialista, apontando para algumas coisas como símbolos dessa comunhão: riqueza, saúde, força. Ou segue o caminho da religiosidade, do legalismo. Como é que a gente pode se relacionar com Deus sem tomar essas decisões erradas? Então vamos ver o versículo 20. Foi do agrado de Deus que Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Versículo 20 de Colossenses, capítulo 1. Foi do agrado de Deus que Jesus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então, para começo de conversa, não passa por nós esse movimento. Não é o movimento humano de se relacionar com Deus. Na verdade, é Deus que faz o movimento no sentido de se relacionar com a criatura. É o contrário. Portanto, todo esforço religioso para fazer com que o homem se sinta digno de usufruir desta relação é um esforço vazio, inútil, que muitas vezes vira vaidade no nosso coração. A própria epístola de Colossenses, lá na frente, o texto vai dizer: quantas pessoas fazem um esforço enorme para controlar o seu próprio corpo. E parece que o controle do corpo, que o domínio das coisas, né, que o jejum, que a pureza sexual, que a
pureza de caráter. Parece que isso tudo são atos de sabedoria que apontam para Deus. Mas em Colossenses vai dizer o seguinte, que tudo isso na verdade é falso. É vaidade humana, é arrogância humana. Por quê? Porque o texto diz que foi do agrado de Deus, ou seja, foi o desejo de Deus, achou por bem, Deus achou por bem, entendeu que era assim, que era a melhor maneira de fazer, reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, parte de Cristo e não parte de nós. Parte de Cristo, não parte de nós. Todas as vezes que eu tento agradar a Jesus para me sentir digno ou para dar satisfação pública, para que as pessoas digam que eu sou digno, para que Jesus tenha comunhão comigo, isso é falso. É vazio, é mentiroso, é uma enganação, é uma vaidade, é uma maluquice, é um caminho errado. Porque o caminho vem de Deus. Foi Jesus andando no meio das cidades, nas ruas, foi Ele que foi tocando as pessoas. Não eram as pessoas, não foi uma iniciativa do ser humano ir atrás de Deus. Foi Cristo que encarnou e Ele foi tocando nas pessoas, na viúva, na prostituta, no leproso, no publicano, no romano, no doutor. O reino de Deus é chegado entre vós. Ele ia tocando nas pessoas. Ele, as crianças, deixa as crianças chegarem, as mulheres, os cegos. Ele foi se aproximando. Foi sempre uma iniciativa de Deus. É uma decisão de Deus. Porque foi decisão dele. Senhor, se tu quiseres eu posso ver. Eu quero. Senhor, se tu quiseres eu posso. Vamos fazer. Sempre uma iniciativa de Deus. Sentia compaixão pelas pessoas. Diz o texto que ele olhava a multidão. O povo de Israel como ovelhas perdidas no pasto, na montanha, sem liderança, sem pastor, sem discernimento. Então ele chorava de compaixão, porque foi uma decisão de Deus, não é uma decisão nossa. Nunca é nossa, é sempre de Deus, é do agrado de Deus reconciliar-se com o homem. É um movimento de Deus, sempre um movimento de Deus. Então não tem essa de dizer, tá vendo, você se perdeu porque você não se arrependeu. Não tem essa, irmão. Até o nosso arrependimento é Deus que provoca, no sentido de nos aproximar dele, de iluminar a nossa mente, de abrir os nossos olhos. E obviamente é disso que o texto está dizendo. E diz mais que em Cristo, no mesmo versículo, versículo 20, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então agora, o que diz a Bíblia? Que nós temos paz com Deus. A nossa relação com Deus está liberada, está resolvida. Você pode estar em crise com quem você quiser, até com você mesmo, mas com Deus não está, porque Deus estabeleceu a paz entre nós. Derrubou todo tipo de barreira, derrubou todo tipo de impedimento. O muro, como diz o texto, que nos separava. Fez o que foi preciso, o que foi necessário, para que houvesse paz entre nós. Então não, todo movimento diferente desse é falso. Nós temos que fazer aqui um momento de louvor, sincero, abra o seu coração, levante as suas mãos, seja sincero nesse momento, fale palavras de amor, porque aí o céu vai se abrir. O céu não está fechado, irmãos. O céu não está fechado. Vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração, né? Vamos nos ajoelhar o mês todo, porque aí o bronze vai quebrar, o ouro vai rachar, a madeira vai trincar, a porta vai abrir. A porta não está trancada. Não tem madeira travando, não tem nada. Temos que jejuar para derrubar essas resistências. Não tem resistência. Cristo habita em nós pelo poder do sangue derramado na cruz. Não há separação. Isso é uma loucura da mente humana, que num primeiro momento é autocomiseração, porque você fica ali se lamentando, ai, Deus não me responde, mas também eu mereço, Deus não me responde. Lembra Lutero, né? Os dramas de Lutero, antes da reforma, como você já deve ter visto no filme, como você já deve ter lido no livro, que Lutero se jogava no chão, que se debatia e que não conseguia arrancar de dentro dele, né? Não conseguia arrancar da vida dele aquele sentimento de peso. Mas esse sentimento de peso é só da nossa cabeça, porque de Deus para nós, em Cristo, existe paz. Existe paz. Sempre há paz. Porque Deus estabeleceu a paz.
Mesmo que você diga que não. Mas Deus estabeleceu a paz. Você pode dizer que não, porque não concordo, porque eu não aceito, porque eu não concordo, porque não adianta vir como está. Tinha uma música que a gente cantava antigamente, vocês lembram? Eu venho como estou. Música bonita, cantava, o coral cantava, eu lembro que a igreja lotada, quando eu era garoto era de uma igreja grande, lotada, tinha galeria, adorava igreja com galeria. Galeria, vitrais. Aí tinha banda de música, orquestra, aí levantava o coral, o pastor pregando, eu vi o cara pro órgão, tinha um órgão espiritual, porque não podia botar a mão no órgão, o órgão era espiritual. Só ele que podia abrir, só ele que podia tocar, aí ele tocava, eu venho como estou, aí pô, o pessoal levantava a mão e tal. Aí depois os irmãos começaram a criticar a música, esse negócio de vir como estou é mole, eu quero ver mudar. Irmãos, não é movimento humano, é movimento divino. Não é movimento humano, é movimento divino. É Deus que está fazendo. Estabeleceu a paz para a vergonha do inimigo, para a ruína da nossa vaidade, para a destruição da arrogância humana e para a alegria do nosso coração pecador. Quem manda aqui é Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus que é Ele que manda. Ainda bem. Que é Ele que nos garante. E como foi que Deus fez isso? Diz a Bíblia lá em Isaías 53. Como é que Deus fez isso? Como é que Ele estabeleceu a paz? Para você ver, meu irmão, minha irmã, que está assistindo, que está aqui com a gente, como esses grilos, essas coisas que entram na nossa cabeça e nos enchem de dúvidas, como essas pregações falsas, essas músicas falsas que nos enchem, isso não é só da nossa geração, é desde sempre. Desde sempre. Os caras não deixam a gente viver a fé em paz. Sempre tem um camarada para ir lá e dizer que está com isso, está com aquilo, está faltando, está demais, está errado, está certo. Todo mundo quer regular uma coisa que pertence ao Senhor, não pertence a nós. Vocês vão lembrar de várias passagens, onde os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, viviam botando pitaco. Seus discípulos não lavam a mão, seu discípulo não corta a unha, seu discípulo não usa vermelho, seu discípulo não pisa direito na calçada. Tudo queria dizer que aquilo invalidava a relação do discípulo com o mestre, com Deus, sempre colocando um empecilho humano. Mas ainda bem que Deus estabeleceu a paz. Então esses empecilhos caíram. E vou dizer mais, irmãos. Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Vou dizer mais. Como é difícil ter esse entendimento. Está óbvio no texto. O versículo é na lata, assim, pá! Mas a gente não acredita. Como a religião, nesse ponto, é um problema. Crente tem karma, irmão? Tem karma, Marvel. Olha, mas tem que ter muita karma nessa hora. É muito difícil, cara. Nem a gente lendo o texto, estudando, fazendo teologia, pregando a vida inteira. Você mesmo lendo o texto, você não consegue aceitar. Agora eu vou dizer para você, em que momento você começa a entender a graça? Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Em que momento você começa a entender a graça? Quando a vida vai te moendo, cara. A vida vai te torcendo, 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 torcendo. Vai desmontando tudo que você acredita, tudo que você viveu, tudo que você acha, tudo que você sabe. Você faz os planos, né? Mas eles não dão certo. O plano de todo mundo dá certo, mas o seu não dá certo. E a Bíblia ainda esfrega na tua cara. O homem pode fazer planos, mas a palavra final é do Senhor. Nada funciona. Aí você tem dois caminhos. O caminho daquele que nunca nasceu de novo é o caminho da revolta. É o caminho de Caim. É o caminho de Esaú. É o caminho de Judas. Mas o caminho daquele que nasceu de novo é o quebrantamento. Não tem aquele versículo bíblico, irmãos, famosíssimo? O que não tem remédio, remediado está. Não tem o que fazer. Se não nasceu de novo, se rebela. Mas se nasceu de novo, se quebranta. É melhor ficar destruído nas mãos do Senhor do que largado em outro lugar. Porque mesmo
no momento mais terrível da nossa destruição, o Senhor tem profunda misericórdia. E as suas misericórdias nos renovam. E aí o homem amassado, o ser humano amassado até o fim, ele se lembra que é barro, se lembra que é pó. E aí, sendo pó e barro, não há outra alternativa a não ser receber a graça, de graça e de coração aberto. Como isso é complicado, né? Deveria ser mais simples, mas não é. Eu quase ousaria dizer que sem ser amassado, jamais veríamos a graça, mas também seria arrogância da minha parte fazer essa afirmação, uma vez que para o nosso Deus nada é impossível, não é verdade? Mas o texto bíblico e a história vão nos mostrando que é difícil ficar de pé diante de Deus. Ou cai, ou tropeça, ou se arrebenta, ou no mínimo sai mancando, como Jacó. Depois de se encontrar com o Senhor, ele nunca mais foi o mesmo. Saiu manco, saiu marcado. Ninguém fica em pé, face a face com Deus, se justificando. Todos se curvam, mas o fato de nos curvarmos é a nossa vitória, irmãos. Porque Deus nos sustenta com a sua graça. É disso que o texto está falando. E continuam as igrejas com o discurso ufanista, triunfalista, centrado no homem, na arrogância, na vitória, na conquista, e a Bíblia dizendo o contrário. É na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É quando não tiver mais nada que a minha graça te basta. E é porque você não merece nada que eu te dou tudo, que a decisão é de Deus. Vejam o que diz Isaías 53. Isaías, capítulo 53. Quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz que saiu de terra seca. Não tinha beleza nem majestade que nos atraísse, e nada na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Desprezado, nós não o tínhamos em estima. Mas, apesar disso tudo, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amém, irmãos? Amém. Ele levou sobre si as nossas doenças. E nós o consideramos castigado por Deus. Esse é um versículo que você tem que marcar na sua Bíblia. Castigado por Deus. Não por nós. Nem pelos nossos pecados. Nem pela sociedade. Nem pela política. Por Deus. Deus o castigou. Castigado por Deus. Por Ele atingido. Atingido por Deus. Por Ele afligido. Afligido por Deus. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Foi oprimido, afligido, não abriu sua boca, como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha que diante dos tosqueadores fica calada, não abriu a boca. Com julgamento opressivo foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do homem, foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo entre os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira na sua boca. Contudo, marca esse versículo também. Foi vontade do Senhor esmagá-lo. Foi vontade do Senhor fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E é por causa disso que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Porque o que Deus planejou aconteceu e nos alcançou, prosperou na sua mão. Por causa disso, o Senhor estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E é isso que nos mantém em comunhão com o Senhor. Jesus
aquele que tem toda a imponência, grandiosidade, magnificência, reconciliou todas as coisas. E esse ser gigantesco habita naquele que crê. É isso que o texto de Colossenses nos ensina. E é isso que nunca deve fugir do nosso coração.